Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estudar com vocês mais um caso de permutação chamada permutação circular. Também não é um conteúdo muito estudado no ensino médio, não cai muito no vestibular, mas se cair, eu tenho certeza que você vai acertar. Pode ser que o Enem, esse ano, coloque um caso de permutação circular. Pessoal, permutação circular, o conceito, no início, muita gente aí fica bugada, meio indignada, não entende muito bem, porque não é tão simples, tá? Mas a notícia boa é que, para calcular o número de permutações circulares, a conta, a fórmula é muito fácil. Se você tem N termos e você vai colocar os N termos em um círculo, o total de permutações circulares que eu posso fazer é dado por essa fórmula que está aqui, N-1 fatorial. Se você quiser, tá, pular talvez aí os 6, 7 minutos iniciais, tá, e ir para o exemplo, perfeito. Mas acho legal você entender qual é a lógica por trás da permutação circular. Muita gente acaba não pegando muito bem o conceito, mas consegue acertar, porque a fórmula, pessoal, ela é muito fácil. É só isso aqui, n-1 fatorial, ok? Mas vamos entender ali qual é a lógica disso. Para isso, eu vou colocar aqui um exemplo de quantos modos 3 amigos podem sentar ao redor de uma mesa circular. Bom, se você não conhece o que é a permutação circular, é muito comum fazer isso aqui, gente, ó. Eu tenho 3 lugares, eu vou colocar 3 amigos, um em cada lugar. O primeiro lugar pode ser qualquer um dos 3 amigos, o segundo, qualquer um dos 2, e aqui o que ficou. Esse cálculo nada mais é do que o número de permutações que essas pessoas podem fazer. A ideia é que elas apenas mudem de lugar entre si. E o resultado aqui, então, fica 6. Só que aí que tá, meus amigos. Muita gente resolve desse jeito e vê lá no gabarito que a questão está errada. Está errada por quê? Porque na permutação circular, por definição, existe uma regra muito importante. Não importa se as pessoas mudam de lugar. O que eu tenho que levar em conta é a posição relativa. Posição relativa é o que comanda a permutação circular. Como assim, professor? Não entendi. Então, vamos fazer aqui um por um, caso por caso, para você entender melhor. Eu vou colocar aqui 3 bancos, tá? E vou colocar uma pessoa em cada. E aí eu vou mudar essas pessoas agora de lugar. Vou convencionar que as pessoas vão mudar de lugar nesse sentido aqui. Então vamos lá. Mudei todas as pessoas de lugar. Mudei todas as pessoas de lugar. Agora, meus amigos, você vai perceber uma coisa, tá? Eu vou pegar o primeiro caso aqui e vou estabelecer o seguinte. Em relação à pessoa A, quem está na frente dela é a pessoa B. Quem está atrás dela é a pessoa C. Ok? A pessoa A, quem está depois dela é a B. Quem está antes dela é a C. Quando todas mudam de lugar aqui e vêm para cá, a posição relativa não mudou. Porque, olha aqui, quem está antes do A continua o C, quem está depois do A continua o B. Aqui, pessoal, a mesma ideia. Quem está antes do A é o C, quem está depois do A é o B. A posição relativa é isso, eles não estão mudando de lugar.
Então, dos 3 modos que as pessoas mudaram de lugar, para a permutação circular, todas elas são iguais. E aí a gente conta como se fosse um único caso. Por quê? Porque, embora essas pessoas mudem de lugar, a posição relativa entre elas continuou a mesma. Isso é permutação circular. Quando a posição relativa continua a mesma, a gente conta como se fosse um único caso. Agora, observa comigo esse caso aqui embaixo. Aqui, a posição relativa já mudou, porque aqui, quem está antes do A agora, pessoal, é o B, e quem está depois do A é o C. Já mudou em relação ao caso de cima. Então, a partir desse caso aqui, eu vou andar nesse sentido e eu vou mudar todas as pessoas de lugar. Perceba, tá? Que nesses 3 casos aqui, a posição relativa ela é a mesma. Ó, aqui o A, quem está antes dele é o B, quem está depois é o C. Aqui é a mesma coisa, quem está antes do A é o B, quem está depois é o C. Aqui também. Então, para a permutação circular, esses 3 casos aqui, eu vou contar como se fosse um único caso, gente. Ok? Então, a posição relativa não muda. Na permutação circular, a gente conta como se fosse um caso apenas. E aí, aqui, gente, ó, eu vou chamar de PC o número de permutações circulares que eu vou formar. Eu vou ter 2 casos aqui. Perfeito. Muita gente, né, que eu conheço, quando a gente está estudando no início, fica muito indignado. Poxa, eu mudei de lugar, mas para a permutação circular, isso não basta. A permutação circular tem que levar em conta essa posição relativa. Ok? Lembra daquela fórmula que eu te dei lá no início? Se você usar aqui, gente, ó, n-1 fatorial, você vai chegar, tá? Do mesmo jeito. Eu tenho 3 elementos, 3 menos 1 aqui, fatorial, você vai ter 3 menos 1, 2. 2 fatorial vai dar igual a 2. Então, aplicando a formulazinha, sai imediatamente. E é lógico que isso é o que você tem que fazer no vestibular, no Enem, aplicar a fórmula para não perder muito tempo fazendo caso por caso. Importante você pegar a ideia, tá? Mas o mais importante é você chegar na tua resposta. Vamos agora, pessoal, mais um caso. Eu vou fazer detalhado, tá? E depois a gente aplica a fórmula. Eu tenho agora 4 amigos e eu quero colocar em volta de uma mesa circular. No início, se eu levar em conta, tá? Apenas a permutação normal, que é a que a gente chama de permutação retilínea, um do lado do outro, o que eu teria aqui, gente, ó? Que o número de permutações seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial, 24. Essa permutação que você faz aqui, ela chama retilínea, tá? Porque os 4 elementos, um estão do lado do outro, uma fila, tipo fila indiana. A permutação circular é quando você tem a ideia, como o nome diz, de um círculo. Muito bem, então agora a gente vai fazer aqui as primeiras possibilidades, tá? Eu vou supor que a pessoa A está aqui, a B, aqui a C e aqui a D. E eu vou andar nesse sentido. Vamos mudar todos os elementos aqui de lugar, pessoal, tá? Então, eu vou colocar aqui os casos em que eu estou mudando todos os elementos de lugar. Aqui o último caso, o A vem para cá, o B vem para cá, o C vem para cá e o D vem para cá. Perceba comigo, gente, que todos mudaram de lugar. Todavia, contudo, a posição relativa ela manteve, né, a mesma. A, ele está antes, ele está depois do D,
ele está antes do B. Aqui, a mesma coisa. A está depois do D e ele está antes do B. Manteve a mesma posição relativa. Pega outro aqui para você verificar. Olha aqui o C. Ele está depois do B, ele está antes do D. A mesma coisa aqui, ó. O C, ele está depois do B, ele está antes do D. Olhando em relação a esse sentido. A posição relativa dos elementos entre si manteve a mesma, a gente conta como se fosse um único caso. E aí a lógica que eu tenho que pensar agora é a seguinte, pessoal, ó, eu vou montar um raciocínio aqui para você entender de onde veio aquela fórmula que eu dei no início. Eu vou pensar o seguinte, das 24 formas de mudar elementos de lugar, que corresponde a 4 fatorial, a cada 4 casos aqui, eu conto como se fosse 1. A cada 4 casos, significa dividir por 4, tá? Sempre quando eu pego de 4 em 4, a gente conta como se fosse 1. Então, se eu dividir por 4 esse total, eu vou ter exatamente o total de modos, tá, pessoal? De permutações circulares que você pode obter aqui. Com 4 elementos em um círculo, para você descobrir quantas permutações circulares que a gente pode montar, eu vou ter exatamente 6 modos, tá? Então, aqui, quando eu faço a divisãozinha, eu chego em 6. Ah, professor, eu vi que é uma permutação circular. Já posso montar a fórmula? Lógico, tá? Eu tenho N igual a 4 elementos, permutação circular, você vai fazer 4 menos 1, 3. 3 fatorial vai dar igual a quanto? 6. Perfeito? Percebeu que a permutação é em círculo, que os elementos mudam de posição de forma circular, permutação circular aplica essa formulazinha que está aqui. Mas eu vou deduzir, né, para você entender um pouco melhor da onde veio. Pessoal, observa comigo aqui que quando eu tinha 3 elementos, o que eu fiz para chegar no total de permutações circulares? Eu peguei de todas as formas que os 3 elementos podem mudar de lugar e dividi por 3. Por quê? Porque a cada 3 disposições, a gente contou como se fosse um só, porque a posição relativa é a mesma. Com 4 elementos, o que eu fiz? Das 24 possibilidades, ou seja, 4 fatorial formas que esses elementos podem mudar de lugar, a cada 4 situações, eu contava uma permutação circular. Então, partindo desse ponto, quando eu tenho N termos, pessoal, como é que ficaria o total de permutações circulares? Para todas N permutações que eu posso fazer, a cada N casos, eu vou contar como se fosse um só. Então, essa seria a lógica da permutação circular para N elementos. Só que, professor, eu cheguei nessa fórmula que está aqui. Essa foi a que eu te dei. Como é que eu chego agora nessa? Bom, vamos trabalhar aqui com simplificações, né, pessoal? N fatorial, lembra que a partir de um número você pode ir diminuindo de 1 em 1. Então, N fatorial, eu posso dizer que é N vezes N menos 1 fatorial. E aqui, gente, eu vou copiar o N. Agora, o que você vai fazer? Você vai cancelar aqui, e é aí que você chega na famosa fórmula de permutação circular. Em alguns livros, a fórmula é dada desse jeito aqui, pessoal, tá? Mas eu acho mais fácil guardar assim. Eu tenho N elementos, permutação circular, N menos 1 fatorial. Olha um exemplo aqui, bem simples, tá? Eu vou colocar 7 crianças para formar uma roda. Eu sei que a permutação é circular justamente quando tem a ideia do círculo, tá?
Pessoas ficam mudando de lugar, mas a posição relativa não muda. É a ideia de permutação circular. O cálculo é muito rápido. Se você tem N termos, pessoal, número de permutações circulares, N menos 1 fatorial. Então, aqui se eu tenho N igual a 7, 7 menos 1, 6. 6 fatorial, quando você resolve, dá 720. Esse aqui é o nosso total. Cálculo rápido, né, pessoal? Talvez fique aí um pouco bugado para muitos a ideia da posição relativa, mas a forma de fazer ela é muito rápida. Percebeu a ideia de circular? Permutação circular. Tenho N termos, total de permutação circular, N menos 1 fatorial. Agora, vamos colocar talvez um pouco mais trabalhoso, tá? Mas eu vou te falar que em muitas questões que eu já vi de vestibular, basicamente, exemplos como esse aqui, básicos, tá? Mas que muita gente erra, porque não é um conteúdo aí muito visto no ensino médio. Vamos colocar esse item aqui, verdadeiro ou falso, da CAF, e aí ele falava o seguinte: existem 24 formas de 6 crianças sentarem numa mesa circular que tem 6 lugares, sabendo que João e Pedro devem ficar juntos. Pessoal, vamos colocar aqui uma situação, tá? Aonde João e o Pedro vão ficar juntos. Então, eu vou colocar aqui, ó, João está aqui, eu vou colocar o Pedro aqui, juntos, tá? E agora eu vou colocar criança A, vou colocar criança B, vou colocar criança C, e aqui eu vou colocar criança D. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu tenho que pensar inicialmente? Quando a gente faz exercícios que envolvem permutação e coisas devem ficar juntos, você tem que lembrar aquele esquema da permutação, que é contar como se fosse um único elemento. Lembra? Eu quero permutar, eu quero fazer anagramas da palavra amor em que as vogais estão juntas. Aí a gente usa aquele macete de contar como se fosse um, apenas. Então aqui, pessoal, toma cuidado, tá? Eu não vou colocar N igual a 6. Por quê? Porque aquilo que está junto, a gente coloca como se fosse um só. Por quê, professor? Porque toda vez que eles vão mudar de lugar, eles vão juntos, tá? Então, é como se fosse um único elemento. Então, na verdade, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 termos aqui, 5 elementos para permutar. Se você esqueceu isso aqui, tá? É importante você assistir aulas com exercícios onde ele dá esse macetinho que coisas juntas conta como se fosse um só. Então, como eu tenho 5 elementos, permutação circular, você sabe que é n menos 1 fatorial. Eu vou ter, então, aqui, gente, ó, 5 menos 1, 4 fatorial, que vai dar exatamente o 24. Só que toma cuidado, tá? Muita gente acabou errando porque não levou em conta algo importante. Quando a gente fala juntos, a gente conta como se fosse um único elemento na mudança de lugar. Todavia, contudo, aqui, gente, eu poderia ter a situação que o Pedro vem aqui e o João vem aqui. Entre eles, eles podem mudar de lugar, continuam juntos do mesmo jeito. E a posição relativa está levando em conta, né? Porque aqui o João ele está antes do Pedro. Aqui é o contrário, ele está depois do Pedro. Então, aquilo que está junto, eu tenho que ver de quantos modos entre eles podem mudar de lugar. É só pegar a quantia de elementos que estão juntos, fatorial. 2 fatorial, eu consigo verificar o porquê que é 2, porque existem 2 modos, né? João depois o Pedro, ou o Pedro depois o João.
E aí, agora sim, gente, ó, o total corresponde a 48 modos. Esse item que muita gente marcou falso, verdadeiro, porque chegou aqui no 24, na verdade, ele é um item falso. Toma cuidado, tá? Com essas pegadinhas ali. Quero mudar pessoas de lugar, quero pensar na ideia, tá? De juntos, conto como se fosse um elemento só, faço o número de permutações. Depois, entre essas pessoas, eu tenho que montar uma nova permutação, que é pegar a quantia de elementos fatorial para descobrir de quantos modos elas podem ficar entre elas juntas. Muito bem, espero que você tenha pego a ideia principal da permutação circular, que é a posição relativa como fator fundamental. Quero que você guarde principalmente, tá? Que a permutação circular, ela tem essa fórmula para resolver, que facilita muito a minha vida na hora de fazer o cálculo. Isso aí, meus jovens, que a matemática esteja com vocês.